Escolheu o Parque Augusta, que dá para fazer uma ponte também com a Rede Novos Parques São Paulo, que foi criada a partir do movimento do Parque Augusta em contato com outros movimentos de outros parques e áreas verdes de São Paulo. A tentativa de linkar os parques que estão ameaçados na cidade, para ver se a gente consegue ter uma base de ação para isso. O Parque Augusta já é uma área que está em disputa entre o poder privado e a população já fazem décadas, e recentemente se abriu com os levantes de junho, ano passado, houve uma mobilização maior em torno da causa do Parque Augusta, mobilização popular, né? E isso deu uma abertura para o movimento do parque nova, para que novas pessoas pudessem fazer parte do movimento e novas experiências de organização do movimento pudessem ser experimentadas. Então é um canal em aberto ainda, por isso que a gente escolheu isso. A gente faz parte do movimento do parque e tem interesse em mantê-lo e continuá-lo, fazê-lo crescer. Eu acho que ele consegue concentrar várias questões que podem... Ele concentra mesmo na questão urbana, de mobilidade, a questão ambiental, a questão de acesso à cidade mesmo, acesso aos equipamentos que a cidade tem, na questão de uma demanda de novas formas de convivência, de novas formas de se relacionar com a administração pública, a administração dos espaços. E eu acho que ele chega num momento de limite, de uma cidade que está no limite, e ele tem essa potência de... ele é concreto, é uma área que existe, é territorial mesmo. Então isso não... A gente não está discutindo só leis ou... Enfim, a gente está discutindo tudo isso para uma área que de fato está lá, né, e que a gente vai poder trabalhar nela, ela é palpável. Então ele é teórico e prático, ele é central. O Parque Augusta ele é muito simbólico, porque ele é a última área verde no centro de São Paulo, ainda em disputa, né, no que vai acontecer com a área. Então é como se fosse assim, dá para fazer um paralelo, por exemplo, com a água. A água está acabando, então o que a gente vai fazer? A gente se organiza para conseguir que isso não aconteça, ou que essa água que está acabando seja distribuída de forma democrática, ou vamos correr, sair correndo, e quem chegar primeiro bebe essa água. No caso do Parque Augusta é a mesma coisa, ele é um símbolo porque é um momento de assim, ou a gente muda essa lógica de crescimento desenfreado capitalista, ou não, ou corra-se, salve-se quem puder. Então, É quase uma loucura, eu acho, pensar que a gente está lutando por uma área verde, assim. Eu penso às vezes, nossa, como assim? Eu penso que eu estou sonhando, porque sinceramente é um remanescente da Mata Atlântica dentro de uma cidade que foi completamente cimentada, concretada, né? E que tem um índice de poluição altíssimo, um índice de área verde mínimo para cada pessoa, e a gente ainda tem que lutar por um pedacinho de terra que é permeável. Eu acho quase que uma situação de loucura total. E acho que aproveitar desse simbolismo e também dessa conjuntura em que as pessoas estão se politizando, querendo ir para a rua, querendo pensar espaço público, para fazer do Parque Augusta um hub, como tem se dito, né? Que possa, inclusive, agregar essas outras e fortalecer esses movimentos por outras áreas verdes também fora do centro, e também de questões de movimento social mesmo, que o movimento do parque pode aprender muito com, e também
influenciar para que se desenvolva. E como tem a questão de que existe o território, quando o parque estava aberto, a gente brincava muito sobre as zonas autônomas, né? No nosso caso, ela era permanente quando tinha o parque e agora ela virou temporária, porque o Parque Augusta acontece e se dilui em diferentes lugares da cidade. E essa potência dessas zonas autônomas, ela é embrionária para como cuidar da cidade, e o parque ele ficou esquecido lá mesmo, né? Eu gosto da ideia de brecha. Eu acho que o parque foi uma brecha genial que a gente encontrou mesmo, porque é uma área que ficou fechada, lacrada, esquecida, e a população, quando começou a frequentar para fazer mutirões de limpeza, ela legitimou completamente a ação dela de abarcar isso como uma área pública, porque era uma área de fato completamente esquecida e abandonada. Então eu vejo que não é por acaso e não é um momento assim qualquer, e não é uma área qualquer, assim, é uma grande confluência mesmo de coisas. Acho que vale a pena pensar com carinho, porque não é todo dia que acontece, não. Dá pra gente pensar o movimento do Parque Augusta como embrionário, como um caldeirão de protótipos assim, para várias questões. Uma delas, por exemplo, é como a sociedade civil pode se organizar independente do sistema vigente do poder público para requisitar suas vontades, né? Então, por exemplo, a gente tem experienciado métodos de assembleia, métodos de grupos de trabalho, como se organizar online, como se organizar offline, como fazer eventos e tal. Isso é uma coisa. E uma outra coisa interessante que é um desdobramento, inclusive, que é a gente criou a rede Novos Parques SP, que foi uma forma de a gente conseguir conectar as outras experiências que já acontecem em São Paulo afora. Então tem o movimento do Parque do Peruche, tem o movimento do Parque da Moca, o movimento do Parque da Brasilândia, do Parque do Minhocão, do próprio Teatro Oficina, lugares, Morro do Querosene, lugares e movimentos que trabalham causas parecidas com a do Parque Augusta e que podem se somar e trocar experiências como essas que eu citei, de como a sociedade pode se organizar, e quanto mais articulados, mais fortes a gente vai ser para poder ter força para conseguir o que a gente quer. Por exemplo, agora a gente estava no contexto do plano diretor da cidade, de 2014, que tem sido votado aí, e uma das coisas, um dos fatores que está em votação é as novas áreas verdes que a prefeitura está colocando como novas áreas verdes, produção ZEPAM, Zonas Especial de Proteção Ambiental. Então a gente se aproveitou dessa conjuntura para ver quais são as áreas que a prefeitura está prevendo, ver e bater com as áreas em que há movimento que quer que sua área verde, que o seu parque do seu bairro se transforme em parque. Então tem esse interesse, né, de através dessa rede de novos parques a gente conseguir influenciar, por exemplo, no plano diretor da cidade. E a rede Novos Parques também surgiu de uma manifestação que a gente fez, foi chamada pela dona Ana Dulce, que é uma das ativistas do parque, que ela é de 80 anos, por sinal, e ela chamou esse ato, o primeiro ato em defesa pelos parques ameaçados de São Paulo, e foi lá que a gente conseguiu linkar esses
esses outros movimentos depois do ato a gente teve uma assembleia coletiva com eles e teve a ideia de fazer a rede Novos Parques para spread the city, como fala isso, para se espalhar na cidade, sei lá, como sementes mesmo que vão crescendo e acontecendo, porque São Paulo isso, ou a gente se organiza para dividir essa água que resta, ou cada um luta sozinho pelo Mas é isso, é um momento prototípico mesmo, que a gente está tentando conectar os parques, e aí sim, uma vez a gente conseguindo estabelecer esses contatos, conseguir experienciar métodos de como articular, né, de assembleias, de como fazer para essa rede se sustentar, se autogerir. É uma resistência que surgiu, acho que da necessidade, que é uma resistência não é só ecológica, mas são artistas, são biólogos, são jornalistas, todo tipo de gente que tem essa necessidade de uma cidade que seja para elas também, e não só para o movimento rodoviarista, só para a construção de viadutos em cima de áreas de manancial, que é um absurdo que acontece aqui em São Paulo, especialmente por uma falta de ação política, de desejo de cidades para pessoas que estão lá, não só para especulação imobiliária e só para esse neoliberalismo devastador que a gente vive há anos na cidade, feita de grade. A gente percebe também que tem uma resistência contra o nosso movimento por pessoas que já, de uma certa forma, assimilaram essa ideologia neoliberal, que é grade, guarita, guarda, e as pessoas meio que se movem assim, como se elas estivessem amarradas. E elas já vestiram isso, e acho que é um aprendizado sair dessa amarra para encontrar a cidade de novo e se relacionar com ela.